Olá pessoal! Bom, hoje vamos falar da função de grau, a qual é uma função que permite trabalhar com funções descontínuas em equações diferenciais. Começamos com a definição. Se a C que pertence a R, então a função de grau unitário no ponto t igual a C, ou também chamada função de Heibisai, ou também chamada salto unitário, é definida pelo seguinte. É denotada por UC que depende de t, é uma função que vale 0 no intervalo desde 0 até c, e 1 para valores de t maiores do que c. Ou seja, em outras palavras, no ponto t igual a c, a função pula ou dá um salto do 0 para 1. Assim como vemos no seguinte gráfico. A primeira observação importante é a seguinte. Se f é uma função definida desde 0 até mais infinito, é uma função seccionalmente contínua e tem a forma f de t é igual a uma certa função f1 no intervalo entre 0 e t1, a uma certa função f2 no intervalo desde t1 até t2, fechado em t1 e aberto em t2, e assim vai até a função fn de t no intervalo desde tn-1 até o infinito. Então, podemos usar a função de grau para escrever f de t da seguinte maneira. F de t é igual à primeira função f1 de t mais, como vemos que no ponto t1 a função f dá um salto de f1 para f2, então acrescentamos f2 de t menos f1 de t vezes o degrau no ponto t1. Mais, e assim continua com f3 de t menos f2 de t pelo degrau no ponto t2. E assim continuamos até chegar finalmente na função fn de t menos fn menos 1 de t pelo degrau no ponto tn menos 1. Ou seja, em cada salto podemos utilizar uma função de grau para passar de uma função fi para a função fi mais 1. No primeiro exemplo, vamos escrever a função f de t usando funções de grau, em que f de t vai ser igual a t quadrado no intervalo fechado no 0, aberto no 2, 1 no intervalo fechado no 2, aberto no 6, e t menos 6 para t maiores iguais do que 6. O gráfico de f de t é como segue. Vemos aqui que f de t é uma função claramente descontínua. Neste caso, neste exemplo, f1 de t vale t2, f2 de t vale 1 e f3 de t vale t menos 6. E os saltos ocorrem nos pontos t1 igual a 2, t2 igual a 6. Portanto, pela observação, f de t vai ser igual a t quadrado, que seria o f1, mais 1 menos t quadrado, ou seja, f2 menos f1, vezes o salto no ponto t igual a 2, o degrau unitário então no ponto t igual a 2, mais f3 menos f2, que seria t menos 6 menos 1, vezes o salto no ponto t2, que seria o 6. Então, o degrau no ponto 6 de t. Agora vamos calcular a transformada de Laplace da função de grau unitário. O teorema é o seguinte. Vamos pegar um c que está nos reais. Então, a transformada de Laplace do degrau unitário no ponto C vai ser igual a e elevado a menos c por s dividido entre s, para s maior do que 0. Então, a prova é como segue. Então, pela definição de transformada de Laplace, a transformada do degrau no ponto C vai ser a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st pelo degrau no ponto C diferencial de t. Como
o degrau é 0 antes do c, então a integral começa a partir do ponto C e depois vale 1. Então vai ficar a integral de c até infinito de e elevado a menos st diferencial de t. Integrando esta expressão em relação a t, vai ficar menos e elevado a menos st sobre s. A integral desde c até infinito. Como o s é maior do que 0, então ao integrar aqui vai ficar, quando t vale infinito, dá 0. E quando t vale c, vai ficar e elevado a menos cs sobre s. Então isso prova o resultado. Veamos um exemplo então. Calcule a transformada de Laplace da função f de t, valendo 2 no intervalo desde 0 até 3, valendo menos 1 no intervalo desde 3 até 5, fechado em 3, aberto em 5, e valendo 1 para t maiores do que 5, maiores ou iguais do que 5. A resolução é a seguinte. Pela observação, vemos que neste caso f1 vale 2, f2 vale menos 1 e f3 vale 1. E os saltos ocorrem nos pontos t1 igual a 3 e t2 igual a 5. Então, f de t vai ser escrita f1, que seria 2, mais f2 menos f1, que seria menos 1 menos 2, vezes o degrau no ponto t1, que vale 3. Então seria o degrau em 3, mais f3 menos f2, que é 1 menos menos 1, vezes o degrau em 5. Isto vai ficar simplificando 2 menos 3 vezes o degrau em 3, mais 2 vezes o degrau em 5. Logo, ao aplicar a transformada de Laplace, então fica a transformada de f de t vai ser a transformada de Laplace de 2, menos 3 vezes a transformada de Laplace do degrau em 3, mais 2 vezes a transformada de Laplace do degrau em 5. A transformada de Laplace de 2 vale 2 sobre s. Menos 3 vezes a transformada do degrau em 3 vale e elevado a menos 3s sobre s, pelo que a gente acabou de calcular no teorema. Mais 2 vezes e elevado a menos 5s sobre s. Veamos outro exemplo agora. Calcule a transformada inversa de Laplace de e elevado a menos 6s sobre s menos 8 elevado a menos 9s sobre s. Pela linearidade, podemos expressar esta transformada inversa como transformada inversa de e elevado a menos 6s sobre s menos 8 vezes a transformada inversa de e elevado a menos 9s sobre s. Sabemos que quando tem um e elevado a menos cs, o resultado, pelo teorema, é uma função de grau. Então, isto vai ficar o degrau em 6 de t menos 8 vezes o degrau em 9. Uma das principais aplicações da função de grau é o segundo teorema de traslação, que diz o seguinte: se f de s é a transformada de Laplace de f de t, então a transformada de Laplace do degrau em c de t vezes f de t menos c, ou seja, a traslação de f no ponto c, é igual a e elevado a menos cs por f de s. Vamos fazer a prova. Então sabemos que, pela definição, a transformada do degrau em c vezes f de t menos c vai ser a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st pelo degrau em c vezes f de t menos c, diferencial de t. Como o degrau é 0 antes do c, a integral começa a partir do ponto c. Então fica a integral de c até infinito de e elevado a menos st vezes f de t menos c, diferencial de t. Sendo que a partir do c o degrau vale 1.
Agora fazemos a mudança x igual a t menos c. Substituindo na integral, vamos ter que a transformada de Laplace do degrau em c vezes f de t menos c vai ser igual a la integral de 0 a infinito de elevado a menos s por x mais c, que seria o t, vezes f de x, que seria o t menos c, diferencial de x, que fazendo a conta, vai ficar e elevado a menos sc, integral de 0 a infinito, de e elevado a menos xs, f de x, diferencial de x. Si observamos con calma esta última integral, é a transformada de Laplace de f. Então, vai ficar e elevado a menos sc, f de s. Veamos um exemplo. Determine a transformada de Laplace da função g de t, que é igual a 2 no intervalo fechado no 0 aberto no 1, e t quadrado para t maiores iguais do que 1. Pela observação anterior, o g de t pode ser escrito como 2 mais t quadrado menos 2 pelo degrau em 1. Então, a transformada de Laplace de g de t vai ficar a transformada de Laplace do 2 mais a transformada de Laplace do degrau em 1 vezes t quadrado menos 2, que eu posso escrever da seguinte forma: t menos 1 mais 1 ao quadrado menos 2. No qual estamos subtraindo 1 e somando 1 para que tenha a forma f de t menos c, que neste caso seria f de t menos 1. Então, a transformada de Laplace vai ficar 2 sobre s mais, pelo teorema de traslação, vai ser e elevado a menos sc, no caso c vale 1, então fica e elevado a menos s, vezes a transformada de Laplace de f, em outras palavras, onde tem t menos 1, que seria o t menos c, vamos substituir t, simplesmente. Então vai ficar transformada de Laplace de t mais 1 ao quadrado menos 2. Ao fazer a conta aqui, isso dá 2 sobre s mais e elevado a menos s, transformada de Laplace de t quadrado mais 2t menos 1. E aí, então, vai ficar 2 sobre s mais e elevado a menos s, multiplicando a transformada de Laplace de t quadrado, que é 2 sobre s cubo, mais transformada de Laplace de 2t, que é igual a 2 sobre s quadrado, menos transformada de Laplace de 1, que vale 1 sobre s. Uma observação interessante aqui é que, ao calcular a transformada de Laplace do degrau em c de uma função f de t, sem trasladar, o que a gente encontra é que isso é igual a e elevado a menos cs vezes a transformada de Laplace da função trasladada ao ponto c, ou seja, f de t mais c. Veamos um exemplo. Calcule a transformada de Laplace do degrau em 3 vezes t quadrado mais 2t. Então, pela observação anterior, a transformada do degrau em 3 vezes t quadrado mais 2t seria e elevado a menos 3s, porque o degrau está no ponto 3, vezes a transformada de Laplace da função f de t avaliada no t mais 3. Então, vai ficar transformada de Laplace de t mais 3 ao quadrado mais 2 por t mais 3, ou seja, onde tem t, a gente substitui t mais 3. Então, isto vai ficar e elevado a menos 3s, transformada de Laplace de t quadrado mais 8t mais 12, fazendo a conta. Isso vai dar e elevado a menos 3s, que multiplica a transformada de Laplace de t quadrado, que vale 2 entre s cubo, mais a transformada de Laplace de 8t, que vale 8 entre s quadrado, mais a transformada de Laplace de 12, que vale 12 entre s. Veamos mais um exemplo. Calcule a transformada inversa de e elevado a menos 2s dividido entre s quadrado mais 1.
Então, pelo segundo teorema de traslação, a transformada inversa de e elevado a menos cs f de s vai ser igual ao degrau no ponto C vezes f de t menos c, em que f de t é igual a transformada inversa de f de s. Em outras palavras, se aparecer exponencial e elevado a menos cs, então basta calcular a transformada inversa do f de s, daquele termo que está multiplicando esse exponencial, e então depois, na resposta, trasladar essa transformada inversa ao ponto C, ou seja, colocar f de t menos c. Assim, neste exercício, basta calcular a transformada inversa de f de s. Neste caso, f de s vale 1 sobre s quadrado mais 1. Ou seja, o termo que multiplica ao exponencial. Assim, então, vamos ter que f de t vale a transformada inversa de 1 sobre s quadrado mais 1, que é igual a 100 de t. Logo, a resposta seria transformada inversa de e elevado a menos 2s sobre s quadrado mais 1 vai ser o degrau em 2, ponto 2, vezes f de t menos 2. No caso, seria 100 de t menos 2. Beleza, pessoal. Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Então a gente se encontra no seguinte vídeo. Até mais!